Fala galera, chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Antes da gente falar sobre Cartola, sobre essa segunda rodada, já peço para você se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo, que isso vai dar uma força pra gente, vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, é muito importante pra gente. Vamos lá então falar sobre essa segunda rodada, principalmente depois dessa primeira rodada desastrosa. Já adianto que foi a pior estreia da história do Stats, rodada bem difícil, mas a gente gosta sempre de falar que o Cartola é uma maratona, a gente não tem que se preocupar na primeira rodada. É óbvio que isso pode influenciar nas próximas rodadas por causa do número de cartoletas, mas o Cartola é uma maratona de 38 rodadas, passou apenas uma, faltam 37, então ainda tem muita água para rolar e muita coisa para acontecer nesse game. Então, já vamos lá para a tela para a gente falar sobre esses confrontos da segunda rodada. Então, a gente já vê aqui, teremos apenas 9 jogos, vamos voltar a ter jogos adiados. Grêmio e Flamengo não vai acontecer para essa rodada, então serão 9 jogos válidos para o Cartola. Rodada toda também no final de semana, o mercado fecha às 6h30 do sábado. Bom horário aí, tem bastante tempo para analisar as principais opções. E olhando essa tela, a gente já destaca pelo menos dois times muito favoritos na rodada. O primeiro é o Palmeiras contra o Chapecoense e o segundo é o Fluminense contra o Cuiabá. Dois times que estão bem, jogam em casa, pegam adversários mais frágeis, então a tendência é que esses dois times sejam os principais favoritos. Mas tem sempre a ressalva que isso não é garantia de nada. A gente viu o que aconteceu com o Atlético Mineiro e com o Inter na última rodada, né? Dois times que eram muito favoritos e não ganharam. O Atlético, inclusive, perdeu. Então, não quer dizer nada. Eu vou destacar também mais dois times. Um deles é o Red Bull Bragantino contra o Bahia. Tem um bom confronto. Sabe que o Bahia é um time forte, mas o Bragantino está muito bem. Estreou 3-0 fora de casa contra a Chapecoense. Então, é um time que vem forte para essa edição do campeonato. E o outro time também, segundo as casas de apostas, está bem forte, é o Atlético Mineiro contra o Sport. Ele está bem cotado como favorito. A gente sabe do potencial ofensivo do Galo, mas a gente sabe também da irregularidade do time. Então, é difícil prever o que vai acontecer. Mas, principalmente do meio para frente, o Atlético Mineiro tem sempre boas opções para o Cartola. Falando aqui do time, a gente já vê aqui no nosso dashboard que a pontuação na última rodada foi bem ruim. 29 pontos, quase 10 cartoletas a menos. Bem difícil. Vai ser mais difícil escalar nessa segunda rodada, mas a gente sabe que essa segunda rodada ela tem aquela diferença das outras rodadas, porque a valorização ela funciona de quem valorizou na primeira rodada tende a valorizar na segunda. Ou seja, a gente já tem uma noção melhor dos jogadores que têm grande potencial de valorização. E sempre lá com aquela nossa ressalva que a gente gosta de falar, e valoriza quem pontua. Então, não vale a pena jogar fora a pontuação apenas para valorizar. O ideal é procurar as duas coisas que são muito importantes. Então, para a gente recuperar aí depois desse fiasco na segunda rodada, vamos aqui para a tela do computador, começar falando dos goleiros. E nos goleiros, a gente já destaca Thiago Volpe e Fernando Miguel foram os dois goleiros que pegaram pênalti na última rodada. O que a gente reparou nessa primeira rodada? A gente não sabe se isso vai ser uma tendência para o campeonato inteiro, mas a gente já viu que os goleiros confirmaram aquela tendência que a gente analisou de diminuir as pontuações entre eles. Ou seja, os dois goleiros, tanto o Thiago Volpe como o Fernando Miguel, pegaram pênalti, que é um evento mais difícil de acontecer no Cartola. Então, o goleiro que pega pênalti, ele naturalmente vai explodir, vai lá para cima, então você não tem muito como prever isso. Porém, os outros goleiros, por exemplo, quem teve SG ficou na média ali de 7, 8, 9 pontos, porque teve SG em algumas defesas. Tiveram os goleiros que não tiveram SG e conseguiram 2, 3 pontos, conseguiram ali umas 2 ou 3 defesas. E só tivemos dois goleiros que negativaram, ou seja, a tendência é que o goleiro deixe de ser aquele calcanhar de Aquiles do seu time. Vai ser difícil você ter um goleiro que faça menos 8, como aconteceu no ano passado. E, ao mesmo tempo, se você acertar o goleiro, continua sendo um grande diferencial. Mas, se você acerta ali o SG e uma ou outra defesa, você já consegue fazer 6, 7 pontos com o goleiro, que é excelente. Esses dois goleiros são boas opções para quem tem dinheiro. Não tem os confrontos mais favoráveis. Mas se você está ali com a cabeça fechada para valorizar, vale a pena investir neles. Eu destaco o Marcos Felipe, que é o cara que vem valorizado, ou seja, tem bom potencial de valorização e ao mesmo tempo tem um confronto favorável. Então o Marcos Felipe é um goleiro que vai aparecer bastante. Vamos falar também do Jailson, é outro goleiro que vai aparecer bastante porque, apesar dele ser estreante, a gente sabe que o estreante é um pouco mais difícil de valorizar, a gente não sabe a conta ao certo, mas tem gente que fala ali por volta de 70% do preço dele para valorizar nessa rodada de estreante. A gente sabe que é um goleiro que tem um confronto favorável e custa apenas 4 cartoletas, então ele se enquadra na opção de ser barato
não precisa de uma pontuação tão alta para valorizar. Se ele tiver o SG, já é praticamente certo que ele vai valorizar. E tem esse confronto bom, né? Então, assim, ele tem ali muitos encaixes. Ele vai aparecer em bastantes times também. Vamos falar também de alguns goleiros desvalorizados, mas que podem ser boas opções para a rodada. Um deles é o Matheus Cavicchioli, do América Mineiro. A gente sabe que o Corinthians não está bem, perdeu para o Atlético Goianiense em casa na primeira rodada. Então, surge como uma boa opção. O goleiro mais desvalorizado, o João Paulo. É óbvio que a gente sabe que é muito mais difícil dele valorizar, mas ao mesmo tempo ele já perdeu tantas cartoletas, que é o mesmo caso do Lucas Ribeiro, zagueiro do Inter. Ele não vai desvalorizar tanto, mesmo se ele for mal. Então, se você está apostando ali no Santos contra o Ceará, pode ser uma aposta ali fora da curva, para quem quer ver. E tem o Felipe Alves também do Fortaleza. Se você confia que o Fortaleza pode manter o SG contra o Inter e ele vai ser bem acionado, ele pode conquistar algumas defesas, pode ser ali talvez um goleiro que muita gente não escale e que você faça a diferença com ele. O Matheus Klaus valorizou bastante, tem potencial alto de valorização, mas pega o Bragantino, a gente sabe que o Bragantino está muito forte, é um time difícil de não fazer gol, então talvez você consiga até uma outra cartoleta, mas você vai estar jogando fora o potencial de pontuação, o que é um problema no Cartola FC. Então a gente já sobe aqui para as laterais. Nas laterais eu destaco os dois times que a gente falou que eram os mais favoritos. Então vamos falar de Palmeiras e Fluminense. Esses dois times têm duas opções cada que são boas. Se você pensa mais em decisão, laterais que nem a gente falou do Arana na última rodada, vamos falar do Egídio, valorizado, tem chance de decisão, chance de SG, é uma excelente opção para essa rodada. E a gente fala também do Vitor Luiz, do Palmeiras, que, apesar de estar não tanto valorizado, ele valorizou 0,01, ou seja, ele tem essa tendência de valorização ainda e tem uma excelente pontuação, tem um excelente potencial de pontuação com a vírgula, e é um cara mais barato, né? Custa apenas 5 cartoletas, então vai aparecer em muitos times também. As outras opções também são boas. A gente pode falar tanto do Mike, que é estreante, mas custa 6 cartoletas. Se tiver SG, grande chance de valorizar. E o Samuel Xavier, que tomou a posição do Calegari no Fluminense, vem jogando bem. Fez uma pontuação muito pequena ali, líquida. Fez 0,3 líquido, mas também se mantiver o SG, pode lhe garantir 5, 6 pontos importantes para os cartoleiros. E custa um pouco menos que o Egídio, custa 8,56. Outras opções. As duas do Bragantino. Tanto o Luan Cândido, que valorizou quase 4 cartoletas, como o Aderlan, que valorizou quase 3 cartoletas. Duas excelentes opções, chance de SG. Jogadores que podem ir bem, podem se destacar com desarmes, por exemplo. Então, se você tem um pouco mais de cartoleta, ou se você quer apostar ali no Bragantino, acha que é um time forte para essa rodada, dois jogadores que podem trazer pontos e cartoletas. De Chataco também. Se você está procurando ali um jogador mais barato, vamos falar sobre o Kelvin do Atlético Paranaense, valorizado, quase 2 cartoletas, tem potencial de valorização e ao mesmo tempo é um jogador barato, custa apenas 4,94, vai entrar em muitos times também. Pode ser considerado um pouco de aposta, né? Porque o Atlético Paranaense joga fora de casa, a gente não sabe como é que vai ser esse jogo aí contra o Juventude, que é um time que subiu agora, mas é um jogador mais barato. E aí eu vou destacar também os dois jogadores do Atlético Mineiro, que é o Mariano, custando 5, e o Dodô, que custa 6 cartoletas, dois jogadores estreantes, mas que custam pouco. Então, entra também naquela questão que, apesar deles serem mais difíceis de valorizar pelo fato deles serem estreantes, eles custam pouco. Então, a pontuação, na verdade, é menor. Tendo SG, um ou outro desarme, já valorizou. E se tiver de decisão, aí é ponto e cartoleta para você que está precisando. E principalmente a gente está precisando bastante. O zagueiro ficou claro, isso é uma coisa que a gente já tinha analisado, ele continua sendo a posição mais difícil de pontuar. Tá difícil de pontuar no zagueiro. O único zagueiro que explodiu e já fica como uma dica para essa rodada é o Fabrício Bruno, fez gol, valorizou muito. Tendência de continuar valorizando, mas ficou caro, né? Então, você deixar ali um espacinho para ele no time, sobrar as 12 cartoletas, vale a pena porque tem a chance de SG, tem a chance de pontuar bem de novo, mas ficou um jogador mais caro. Vamos falar também do Miranda. O Miranda, como a gente falou na outra rodada, valorizou bem, fez 2,4 líquidos, e ele pode ser aquele jogador, que nem já foi o Pedro Jeromel, por exemplo, em outros anos, né, de Cartola, é aquele jogador que a gente escala em todas as rodadas, porque ele tem potencial de pontuação em todas as rodadas, independente se joga em casa, fora, se tem SG, se não tem SG, é um cara que vai pontuar bem. E como a gente já entendeu que zagueiro, a não ser que ele tenha decisão, ele não vai explodir muito, então você tem um zagueiro confiável, um time sólido, o São Paulo é um time sólido, apesar dos problemas, perdeu por 4 de julho aí na Copa do Brasil, mas é um time sólido, principalmente no Campeonato Brasileiro.
Então, o Miranda vai sempre aparecer como uma boa opção. Já falo também do Lucas Claro, que é o zagueiro do Fluminense. A gente destaca que o Fluminense é favorito na rodada e o Lucas Claro já ano passado ficou comprovado isso, é um zagueiro de poucas faltas, poucos cartões amarelos, então consegue ali alguns desarmes, tendo SG, o potencial dele fazer 7, 8 pontos é alto, então o Lucas Claro é uma boa opção para essa rodada, sem dúvidas. Já vamos falar então também dos zagueiros do Palmeiras, os dois, tanto o Alan, que valorizou um pouco, como o Luan, que desvalorizou um pouco, são baratos. Então, assim, você confia nesse SG do Palmeiras, mesmo com essa questão de mais valorizado e menos valorizado, eles são duas boas opções, sem dúvida. Tendo o SG, são jogadores que vão valorizar praticamente certo, a não ser que eles tenham um cartão amarelo, que aconteça alguma coisa diferente, mas são duas excelentes opções. Pode falar também do Raul Gustavo. O Raul Gustavo fez 1.4, o Corinthians perdeu, a gente esperava que o Corinthians tivesse o SG, por exemplo, então ele poderia ter ido muito melhor. Mas como ele custava muito pouco, ele valorizou um pouquinho, 0.06. Então se você confia num jogo pegado contra o América Mineiro, quem sabe um 0x0 com o Corinthians mantendo o SG, o Raul Gustavo é uma boa opção também. E aí se enquadra mais nessas opções de jogadores mais baratos, né, que custam menos cartoletas. Vou falar também do Bragantino. Já falei do Luan Cândido, falo do Léo Ortiz, valorizado. A gente sabia que era uma boa opção na primeira rodada. Fez aqueles 5 pontos ali protocolares. Se fizer 5 pontos de novo, tá ótimo. Vai valorizar mais um pouco. Então, é também uma boa opção. E é o mesmo caso do Pedro Henrique, que também valorizou um pouco ali pelo Atlético Paranaense, 1.84. Já é um jogador um pouco mais caro. Então, tem que analisar isso também se vai valer a pena. Mas se você está confiante no Atlético Paranaense, a gente do Stats acha que é um time que tem tudo ali para brigar pela Libertadores, pelo menos. Então, o Pedro Henrique pode ser uma boa opção também. Mesmo caso do Thiago Heleno, mas a gente acredita que o Pedro Henrique está um pouco mais valorizado, é um pouco mais barato. Então, se você quer escalar um zagueiro do Atlético Paranaense, provavelmente o Pedro Henrique vai ser melhor. Vamos falar então dos meias agora. O Edenilson explodiu na primeira rodada, não teve jeito, fez gol de pênalti, deu assistência. A gente viu lá nas tendências de arbitragem que a gente postou no sábado. O jogo do Inter era um jogo com tendência de pênalti e tiveram 2 pênaltis. O Thiago Neves também fez gol de pênalti, então as tendências foram confirmadas. E o Edenilson, sendo o batedor oficial, valorizou 5 cartoletas, fez uma excelente pontuação, quase 13 pontos. Então, sem dúvida, se você sobrou cartoleta, se você tem dinheiro, é um jogador que é uma boa opção aí para essa próxima rodada. Pode falar também do Tassiano. Eu não acho que o Tassiano, pensando em pontuação, é a melhor opção, mas ele valorizou tanto que se você tá com essa cabeça fechada de pontuação aí, de não pensar só em pontuação e pensar principalmente em valorização, o Tassiano pode ser uma opção para você. Vamos falar aqui do Lucas Evangelista, também foi um mito da primeira rodada, 8.34 cartoletas valorizadas, muita coisa. Um jogador que a gente citou aqui no primeiro vídeo de dicas, falou que se você estava procurando uma opção barata e um pouco fora da curva, o Lucas Evangelista era uma boa opção. A gente tinha algumas dúvidas porque ele não vinha em tantas decisões no ano, mas já chegou aí com 14.60, sem dúvida vai aparecer bastante. Jogadores desvalorizados que têm alto potencial nessa rodada. Vamos falar do Nacho Fernandes, sem dúvida um jogador de grande qualidade, desvalorizou bastante, então se você está pensando mais em cartoletas, talvez não seja a melhor opção, mas ele tem um alto potencial de fazer pontos, gol, assistência, pode ir bem, então vale a pena você ficar de olho. Outro caso é o Rafael Veiga, que é o batedor de pênalti do Palmeiras, isso já faz uma boa diferença. A gente sabe que o Palmeiras é o favorito contra a Chapecoense, o Rafael Veiga é o principal jogador do Palmeiras no ano, pelo menos nos números, então se você quer um jogador do Palmeiras no meio, Rafael Veiga é o seu cara. Outros 2 jogadores que vale a pena ficar de olho. Um deles é o Nenê. O Nenê do Fluminense tá nesse momento como o segundo mais escalado da rodada. Então, assim, tem muita gente confiando no Nenê. Principalmente porque o Fluminense joga contra o Cuiabá. É um jogo interessante pro Flu. Tem grande chance de ter decisões. E o Nenê a gente sabe que é uma das referências técnicas, apesar de não estar tão bem nesse momento. É uma das referências da equipe. Sem dúvida vai ter muita gente confiando. E pelo fato de ele ter desvalorizado bastante, ele ficou mais barato, né? Então, apesar desse potencial de desvalorização ser alto, ele custa pouco. Então, se ele tiver um bom rendimento nesse jogo, ele tem um alto potencial de reverter isso e valorizar. Parece que ele precisa mais ou menos de 6.7 para começar a valorizar. Um gol custa 8, né? Vale 8 pontos para o seu time. Então, se você confia no gol do vovô, vale a pena escalar. Outra opção é o Gabriel Sara, mesma coisa. O Atlético Goianiense começou ganhando contra o Corinthians, então já ganha outra moral, né, para esse jogo.
Mas o São Paulo a gente sabe que é um time forte. Se você confia no São Paulo, o Gabriel Sara tem boas chances de ter decisão, de pelo menos dar uma assistência ali. Também é um jogador mais barato e pode valer a pena apostar nessa rodada. Só fazendo uma ressalva aqui, que o Nenê bateu o pênalti na última rodada porque o Fred não jogou. Mas a tendência é o Fred voltar para o time no jogo contra o Cuiabá. Então, se você estava pensando no Nenê por causa do pênalti, lembre-se que é o Fred que vai bater no Fla-Flu na final do Carioca. Foi o Fred que bateu com o Nenê em campo. Então, se você espera que o Nenê bata outro pênalti, tudo bem que ele perdeu, né, na primeira rodada, mas não escalhe o Nenê por isso, porque tem 99% de chance de ser o Fred que vai bater o pênalti. Pessoal, continuando aqui então, duas opções baratas, se você está procurando jogadores mais baratos. Gabriel Teixeira, do Fluminense. O Biel, ele valorizou 1,39, era bem barato, continua muito barato. Então, ele alia esse potencial de valorização. A gente sabe que o Fluminense é um pouco difícil de saber quem vai ter as decisões, né? O Fred é óbvio que é o homem de referência. A gente já viu o Caio Paulista se destacando. A gente pode ver, talvez, até o próprio Kaique vindo no segundo tempo jogando bem. Então, é uma opção ali para quem quer um jogador barato e com potencial de boa pontuação. O Biel pode ser uma boa opção. Vou falar também do Gabriel Pirani, do Santos. É um jogador que fez ali 0,50, desvalorizou pouco, mas é bem barato. Você está confiante no Santos. Eu sei que é difícil estar confiante no Santos nesse momento, mas ele pode ser colocado aí no hall de apostas para essa rodada. Se você quer fugir um pouco do óbvio, Gabriel Pirani pode ser uma boa opção. Vai pro ataque aqui agora, né? Vamos falar do ataque. A gente já começa com essas duas opções aí que já aparecem logo de cara. O Marinho voltou a ser Marinho. Na verdade, ele nunca deixou de ser Marinho, né? Mas ele já fez 6 pontos na primeira rodada. Ele continua sendo muito cartoleiro. Fez gol agora no meio de semana. Então, é uma grande opção. O problema é que custa 20 cartoletas, né? Então, a tendência de desvalorização é alta. Você precisa estar bem confiante que ele vai fazer gol, que ele vai ter uma alta pontuação para escalar ele nessa rodada. Por outro lado, o Hulk está bem valorizado. Confirmou, né? A gente falou no último vídeo. E tinha essa dúvida se a gente não sabia se o Hulk ia ser o batedor de pênalti. Bateu o pênalti. Então, tendo esse aditivo aí pro Hulk, de ser o batedor de pênalti do Atlético Mineiro, custa caro, mas a gente sabe que o Galo tem um bom ataque, pode ser uma grande opção. Vamos falar também do Elinho. O Elinho do Bragantino tem uma questão. Como o Claudinho não vai jogar na próxima rodada, o Elinho, ele tá muito valorizado, quase 9 cartoletas, ficou caro, mas ele já bateu o pênalti anteriormente. Então, sem o Claudinho em campo, a gente não sabe quem vai bater o pênalti, mas tem chance de ser o Elinho. Então, vale ficar de olho nisso. O Fred, em condições normais, seria uma excelente opção, mas a gente sabe que ele está custando 12, está caro. Precisa de uma boa pontuação para valorizar. Se você está mais focado ali em ganhar sua cartoleta, talvez o Fred não seja a melhor opção, mas tem um bom potencial de pontuação. É o mesmo caso do Ítalo, que tem um bom potencial de pontuação, só que o Ítalo valorizou 3 cartoletas, pega o Bahia. É um jogador que é uma referência, principalmente quando o Claudinho não joga. Então, já posso afirmar que o Ítalo vai aparecer em muitos times. É um jogador que não é tão caro como um Hulk. Custa ali 11 cartoletas, é um investimento considerável. Porém, é um jogador que tem alto potencial aí para essa rodada. Vale a pena ficar de olho nele. Seguindo aqui, vamos falar também do Rony, né? O Rony desvalorizou bem na primeira rodada, mas nesse jogo contra o Chapecoense, ele provavelmente vai ser o jogador mais escalado da rodada. Então ele entra também, apesar de ter esse potencial de valorização, ele tem um potencial de valorização se ele for muito bem na rodada, e tem a questão de você ser punido, né? A gente sempre fala que é difícil você ir contra todo mundo, porque você pode ser punido e ser punido forte. Então o Rony é um jogador que tem que ficar de olho, vale a pena analisar ali até o último minuto para saber se ele entra no time ou não. Mas é uma boa opção pelo fato de ser uma referência do Palmeiras junto com o Rafael Veiga, e também pelo confronto favorável, né? Um confronto com porcentagem de gols boa para o Palmeiras. Tem grande chance do Palmeiras fazer pelo menos 2 gols. Então, vale a pena ficar de olho no Rony. Um jogador desvalorizado. Eu posso falar do Marrone. O Marrone é barato, desvalorizou pouco. Então, tem um potencial de valorização aí. Apesar de ter desvalorizado um pouquinho. O problema, assim, que eu vejo no Marrone é que o Atlético Mineiro tem aquele já, uma coisa que aconteceu ano passado. Ele divide muito as decisões. A gente nunca sabe quem vai decidir. Talvez agora com o Hulk a gente tenha uma maior previsibilidade. Talvez o Hulk vire o artilheiro do time. Mas a gente já sabe que é bem difícil. O Caio Jorge é um jogador interessante aí para quem quer olhar para o Santos. Se você não tem dinheiro para escalar o Marinho, mas quer apostar no Santos, o Caio Jorge pode entrar nesse rol de dicas aí. Vou falar de um jogador também que
já foi odiado, agora está passando por uma boa fase, que é o Caio Paulista. Custa 8,35, bem valorizado. Fez 9 pontos na última rodada sem decisão. Teve muitos desarmes, acho que foram 8. Então, é um jogador, é aquele tipo de jogador voluntarioso, que é o tipo de jogador que pode imitar com desarmes e com gols, porque ele fez gol contra o River Plate. Então, se você está confiando no Flu aí, não quer apostar no Fred pelo preço, Caio Paulista pode ser uma boa opção. Eu vou finalizar também com uma opção. Para você que quer apostar muito, talvez o Rodolfo José seja uma boa opção. Tem 7 gols no ano. Custa 7,24, valorizou um pouquinho. Pega o Corinthians que está fragilizado nas últimas rodadas. Então eu deixo aí como uma aposta, se quiser fugir muito dos outros. Talvez o Rodolfo José seja uma boa opção. É claro que tem outras opções, assim, a gente tenta destacar aqui os que nesse momento, quarta-feira, a gente entende que são as principais, mas vale ficar de olho lá no nosso perfil, porque entre sexta e sábado saem as dicas consolidadas, ou seja, são as dicas por posição, são por volta de 5, 6 atacantes, 6 meias, 4 zagueiros. A gente indica lá por volta de 23 jogadores que são, na nossa visão, na visão da equipe do Stats, as principais opções da rodada. Então aqui esse vídeo é mais uma análise geral, assim, nesse início, né? Ainda faltam mais de 3 dias para fechar o mercado, mas a gente já está de olho aí. Muita coisa pode mudar, mas também vale a pena ficar de olho aqui no vídeo e depois olhar as dicas consolidadas lá no nosso perfil, tanto no Instagram como no Twitter e também no nosso canal no Telegram. Vou deixar aqui na descrição. A gente tem um canal gratuito no Telegram que é onde a gente dá as nossas principais dicas, as nossas tabelas, análises. Tem muito conteúdo maneiro lá para você. Então já segue a gente lá que é gratuito e garanto que vai valer a pena. Bom, pessoal, a gente encerra esse vídeo. Quero de novo pedir para você deixar o like, se inscreve aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que vai dar uma força pra gente, não custa nada. Um segundinho você faz isso e dá aquela moral. Já diz aqui nos comentários qual foi a sua pontuação na última rodada, pra gente saber se você foi bem ou se foi mal que nem a gente. E lembrem-se que as dicas consolidadas saem lá na sexta ou no sábado nos nossos perfis. A gente se vê no próximo vídeo e esperamos que na terceira rodada a gente venha com notícias melhores. Valeu, galera. Até a próxima.